Geek Mix. Agora, colocar os personagens principais totalmente estereotipados, isso que eu acho muito louco. É Assim, assim, os nerds não são assim. Eu sabe? concordo, são também. Eu concordo, São também, é isso que eu ia Bruno. falar. São. É isso que eu ia falar. Maioria, né? Eu não conheço Eu já fui ninguém nerd assim. Eu já fui assim, quando eu era mais novo, eu era assim. Exatamente. Eu era super tímido, eu era mega nerdão, eu esquisitoide e poucas atividades sociais, e aí as coisas, eu fui para um outro caminho, mas não quer dizer que, eu pelo menos acho que assim, o estereótipo existe por uma razão. A maioria deles, a não ser que sejam forçados por uma questão, enfim, XYZ, muitos deles existem por uma razão. No caso do nerd, eu acho que tem uma galera. Tem nerd que é gordo, que deixa cair o polvilho na barriga também, enquanto tá jogando World of Warcraft. Sim. É verdade. mas Todos são assim? Eu, por Não. exemplo, jogo World of Warcraft sem camisa, comendo porcaria. Pronto, aqui. No verão de 50 graus da Tijuca, é óbvio que eu sou uma imagem deprimente, senhoras e senhores. Mas então falando Fala, agora da Bruna. Penny, que é a personagem feminina principal, que foi a única Penny. protagonista lá no início. Penny. É, exatamente. Então, eu acho ela um serviço pras mulheres. Por Fala quê? pra gente sobre isso. Porque ela, no início, é taxada como a burra, que não sabe nada. Tá. E fica um bando de caras explicando um bando de teoria pra ela, fazendo mansplaining total ali. Mas olha só, mas depois quando eles surgem começaram- duas. Mas por quê? Viu? Porque aí Você eles já viram que fez o a mansplaining série... em cima da burra. Olha só. Mas não existe mansplaining. Olha- Porque aí eles perceberam Tá. que eles tinham que alcançar um público feminino ali que não estava sendo Verdade. representado pela Penny. Mas deixa eu Aí te eles perguntar- botaram quem? Botaram a Bernadette, botaram ali Tá. a Amy. Mas me permita a seguinte observação também. Existem mulheres bonitas, loiras, que não entendem absolutamente nada e que estão ali e gostam de ouvir. Eu mesmo conheço um monte. Então eu pergunto o seguinte: até onde é uma coisa ruim você mostrar um determinado tipo de pessoa? Claro que acho que só exclusivamente é errado, esse como é o a ponto, Bruna gente. mostrou. É isso que eu acho que é o ponto. Se todas as mulheres de determinada série são iguais, aí tá meio esquisito. Da mesma forma que todos os caras, se forem iguais, eu acho que tá esquisito. Sim, com Apesar de eu certeza. não gostar de problematizar as coisas, eu acho que assim, só fica pouco criativo. Mas eu acho o seguinte, esse que é o Afonso, problema. Fala, eu acho que é o seguinte, se você for fazer uma série contemplando todos os tipos de nerd que existem, vão ter 47 Pois é. protagonistas. Acho bobeira Então eu também. acho que assim, eu entendo que você tá falando do estereótipo. Eu acho que eu tô entre um meio termo entre você e o Solano aí no seguinte. Pô, mas não podia botar um nerd, tipo eu, por exemplo, que gosta de futebol, gosta de beber. Exato. Tem sacou? 3 dedos. Tem 3 dedos. Não, isso aí não. Mas lembremos que estamos falando de uma obra que tem que representar de forma artística. Você não pode botar todo tipo de representação. Então, é o meio Sim, termo tem que a gente que tá ser falando. exagerado, Só que eu acho que ali eles estereotiparam demais. Fica mais engraçado? Óbvio que Sim. pra obra fica muito mais engraçado. Mas você botar um nerd tipo o Rex ou tipo você, também ia ser engraçado e ia provar que existem nerds fortões. Exatamente. Sacou? Em cima, a Bu escreve sobre cinema, né? No cinema com rapadura. E no Farofa No Geek. No Farofa Geek. Aham. E a gente que trabalha com análise crítica sabe que, por exemplo, a comédia vive do exagero, vive do Isso. bufão. Exatamente. Sim, Né? Sim. Então, é o exagero que torna o ridículo, e do ridículo você extrai a risada. E por isso é... Perfeitamente. por isso- Não podemos confundir o... Exato. não é, aquilo não é um A documentário. piada de exagero, Sim. ela, quando bem feita, ela não deveria se transformar num exemplo de ofensa. Eu acho que também as Concordo. pessoas às vezes confundem e às vezes estão corretas na Sim, sua sim, crítica. sim. Tem que saber analisar com calma. Concordo. Mas de qualquer forma, eu acho que assim, a pessoa com o mínimo de inteligência consegue entender que aquilo é um estereótipo. O problema é que o povão, às vezes, que não conhece o nosso universo... Consome errado. Consome É, errado. consome errado. Mas a culpa não é de quem concebe o negócio. A culpa é do povo que não consegue entender que aquilo ali é só uma representação cômica do que é o nerd. Acho Agora, que as eu pessoas sou- têm que se acalmar. Eu sou também acho. Calma. eu sou Sim. detrator da O raio série. problematizador está em Concordo. oferta aí há muito tempo. Concordo. E aí a galera... É isso aí. Acho que a É pessoa pode verdade. falar assim, ei, que tal... Tô dando um exemplo da Penny, mas eu concordo com a Bu que se fosse só a Penny. Mas assim, em vez de... Porque a Penny representa... Que tal, tipo assim, ei... Não ficaria mais interessante se botasse um outro Além tipo de... de- sim. Em vez de já ir demonizando a parada... Exatamente. Né? Isso aí, Afonso Solano. Belas palavras. Vamos ter calma. Agora, enquanto o Afonso, não deixa detrator... disso, né? Muito bom. Calma, Enquanto o detrator da série, ainda assim eu tiro o chapéu pra uma coisa bem bonita, que foi o resgate de vários atores que já representaram alguém importante no mundo nerd, que eles conseguiram levar o Leonardo Nimoy, o Sr. Spock, trouxeram o Adam West, que era o Batman dos anos 60, uma galera que até já andou falecendo, mas que nesses 12 anos de
de programa deixaram sua marca. O Stephen Morreu Hawking. gente que não morria há anos, Isso né, que eu ia cara? falar. Verdade. O Gordinho não perde a oportunidade de citar nome de pessoas muito Efemérides, antigas. efemérides. Efemérides. Geek Mix.